Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da vitória. Culto que Deus quer ministrar aos nossos corações. Deus está neste lugar, você crê nisso? Jesus está aqui neste lugar, está aí na sua casa. Ele está junto conosco mais uma vez nessa noite para ministrar aos nossos corações. Que você tenha essa convicção. Quando Jesus se encontra com alguém, todas as coisas se transformam, tudo muda e não vai ser diferente hoje. Jesus quer mudar situações na tua vida, quer mudar situações no teu coração, na tua mente, que em nome de Jesus você possa receber isso como uma boa notícia, como uma grande notícia, que você possa hoje ter uma noite maravilhosa em família, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 2, e já deu para ouvir aqui um glória a Deus, um aleluia aí da galera aí pentecostal. Deu para ouvir daqui, pessoal lá de casa já gritando, glória a Deus. Atos 2, passagem maravilhosa, passagem tremenda. Vamos lá no finzinho, dos versículos 42 ao 47. Antes da gente ler, enquanto você abre aí, eu queria te fazer uma pergunta, e a primeira dela é essa. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você é um convertido? Você se converteu dos seus maus caminhos para o evangelho do Senhor? Para o bom caminho, o único caminho, que é Jesus? Se a resposta for sim, eu tenho aqui agora com você uma grande notícia. Nós temos um breve manual de como os convertidos devem viver. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz Como viviam os convertidos. Eu não sei na sua como é que está, mas esse bloco de versículos aqui nos conta como que os convertidos, lá em Atos 2, como que eles viviam, como que eles se comportavam. E se você crê em Jesus, se você é um convertido de Deus, bota um eu sou aí nos comentários aí, para que a gente possa reavivar nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. E a partir do 42 diz assim: Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Diga, temor. Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, diga, acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é esse Deus, um Deus maravilhoso. Nós cantamos isso. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Salvador, o Messias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que estava presente ali em Atos 2 e que acrescentava na vida daquelas pessoas e acrescentava mais almas àquele rebanho, àquela igreja. E eu quero te falar que Deus tem isso para nós também. Nós, como igreja do Senhor Jesus, aqui em 2020, em plena pandemia, Deus tem isso para acrescentar nas nossas vidas também. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu quero que você coloque a mão sobre a tua Bíblia, sobre a teu celular, não sei onde você abriu a palavra do Senhor. Vamos orar sobre essa palavra. Deus, nós te pedimos, Senhor, fale conosco através da tua palavra nessa noite, mais uma vez, Senhor Jesus. Que não seja uma palestra, coisas de pensamentos humanos, mas seja a tua voz conduzindo o teu povo, Senhor Jesus, a pastos verdejantes. Águas tranquilas, mais uma vez, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E a galera está comentando aí, eu sou esse que crê em Jesus, eu sou esse que tenho, sou convertido no meu mau caminho para o único caminho que é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que a gente se focasse aqui no primeiro versículo que a gente leu. Versículo 42 diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem muitas outras qualidades daqueles que são convertidos, nós lemos aqui, tem o temor na alma, são pessoas que dividem tudo que têm e tudo mais, enfim, mas eu acredito que esse primeiro versículo que nós lemos, desse bloco aqui, ele resume muito bem como nós devemos nos comportar, como nós devemos ser, como nós temos que ser conhecidos pelas pessoas. Porque eu tenho certeza que as pessoas sabem que você é crente, certo? Pelo menos precisam saber. As pessoas precisam saber a quem você serve. Elas precisam saber quem é o teu Deus, quem é o teu rei, quem é o teu Senhor. Então, a partir desse momento que essas pessoas sabem, elas conseguem ver cada uma dessas qualidades que nós lemos aqui hoje, certo? E a primeira coisa que a gente começa a ver, que tem em todas essas palavras, né? Então, doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações,
O que tem em comum nisso tudo é que eles perseveravam em tudo isso. Então, eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam nas orações. E perseverar, eu sei que você já sabe disso, mas eu preciso te falar. No dicionário, perseverar significa persistir, significa permanecer, significa conservar-se e significa ser constante. Constante. Deus nos chama nessa noite, irmãos, para sermos crentes constantes. Para sermos esses que buscam Ele incessantemente, constantemente. Somos nós, eu e você, o povo de Deus, que Ele tem nos chamado. E nós precisamos ser crentes constantes. Eu quero que você está no seu sofá aí, eu sei disso, e eu estou te vendo, eu consigo ver. O YouTube aqui, ele tem uma função, dá para eu ver a casa de vocês. Então, chacoalha a pessoa que está do seu lado, estou vendo aí que tem alguém na sua esquerda, chacoalha ele e fala assim, olha, você precisa ser mais constante. E você diz assim, e eu sei que eu também preciso ser mais constante. Nós precisamos ser constantes. Se tem alguém vendo esse vídeo sozinho, deve ter ficado assustado. Peraí, ele está vendo alguém do meu lado? Eu não consigo ver você, não. Mas precisamos ser crentes constantes. E que em nome de Jesus, depois dessa noite, depois dessa palavra, que venha uma nova fé brote no teu coração, que esse fogo talvez tenha começado a se apagar, comece a crescer e se inflamar cada vez mais no teu coração. Porque, irmãos, Deus quer nos levar a um lugar onde nós nunca estivemos. Você consegue crer nisso? Deus quer levar a sua igreja onde nós nunca estivemos. Isso está lá para trás, lá para o final da pregação. Mas eu já estou dando um spoiler aqui, porque é algo que Deus tem para a sua igreja. Vivemos em um tempo onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Vivemos um tempo incomparável em toda a história. Nós tivemos outras pandemias, enfim, epidemias. E é interessante que agora, né, com toda essa tecnologia, nós estamos passando por esse momento, sabendo como lidar com isso, que é cada um ficando de quarentena e tudo mais. Isso está dando um rebuliço na nossa vida, que a gente não sabe como fazer e como nos comportar direito. Mas eu sei que nós estamos vivendo um tempo que nunca na história foi vivido. Cada um na sua casa, e mesmo assim conectados. Isso é maravilhoso. E da mesma forma que está acontecendo assim com a gente na nossa vida, Deus quer levar a sua igreja a um lugar onde ela nunca esteve. Deus quer nos levar a um lugar novo. E eu quero te falar isso nessa noite, que em nome de Jesus, ainda nessa noite, que você receba essa unção, essa bênção, que o teu fogo de amor, de paixão pelo Evangelho, possa queimar ainda mais forte depois dessa noite, em nome de Jesus. Persistir, permanecer, conservar-se e ser constante. Nós precisamos ser esses, irmãos, que perseveram. A primeira coisa, então, que nós lemos é perseverar na doutrina dos apóstolos. E doutrina, infelizmente, essa palavra tem uma conotação muito ruim hoje. Né? Hoje em dia, as pessoas falam muito sobre doutrinação, principalmente em relação aos estudos, né? Pessoas são doutrinadas na escola e na faculdade, e parece algo ruim. Mas eu quero te dizer que a doutrina nada mais é do que um ensino a respeito de um pensamento. Ou seja, um ensino a respeito da palavra de Deus, nesse caso aqui. Nós temos que perseverar na doutrina, nos ensinamentos de Deus. Eu tenho certeza que você se lembra das suas escolinhas bíblicas com a sua professora, quando você era criança, quando você era pequeno, onde tinha ali os flanelógrafos, né? Como que chamava aqueles negócios? Era flanelógrafo, né? Que aí era um tecidinho lá, botava lá, isso marca a gente, né? Tem alguns que são mais antigos, que assistiam as aulinhas dentro de cavernas, e a professora fazia pinturas rupestres, e ensinando. Alguns estudaram a palavra, os 10 mandamentos, direto na tábua mesmo, lá com Moisés, de tão velhos que são. Eu não sei se você é tão velho assim, mas eu sei que você se lembra dos ensinamentos da palavra. Eu sei que você se lembra das nossas escolas aqui, das nossas aulas na escola bíblica. Eu sei que você se lembra de quando nós tivemos os nossos eventos, os nossos seminários. Eu sei que você se lembra disso tudo. Você se lembra das pregações que você ouviu. Tem algumas pregações que marcam a nossa vida. Pregações, às vezes, em retiro de casais, acampamento de jovens. A gente se lembra dos ensinamentos que Deus já nos deu. A gente se lembra. E a gente precisa perseverar nesses ensinamentos. A gente não pode esquecer. É interessante, porque a gente não pode nunca parar de aprender. Nós vivemos numa época que é a era da informação. E hoje em dia é interessante você ver que não adianta você ter um diploma, você tem que ter 2, talvez 3, e um pós, e um doutorado, e um mestrado, e um MBA, e falar outra língua, e mais outra. Cada vez você tem que progredir mais, e mais, e mais, e mais. A gente não pode nunca parar de aprender. Da mesma forma, irmãos, Deus tem muito para nos ensinar ainda.
Deus tem muito para nos ensinar e nós temos muito ainda que aprender, sabe? Por isso, não feche teu coração para os ensinamentos de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, você está na sua casa, você abrir aí o computador, eu não sei onde você vê o nosso culto, se é na TV, no celular, no tablet, enfim. Eu sei que às vezes é difícil a gente parar tudo que a gente está fazendo e dar atenção à voz de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus quer te ensinar hoje. Assim como Ele já me ensinou e quer me ensinar na noite de hoje. A palavra ministrou muito ao meu coração. E eu sei que na sexta-feira vamos ter a live do Palavra em Casa. E Deus vai querer te ensinar algo a mais. Tenha o seu coração sempre aberto. Não importa quem está falando, quem está ministrando. Creia que é Deus falando ao teu coração, querendo te ensinar coisas novas. Não pare nunca de aprender, persevere na doutrina, nos ensinamentos de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Não deixe de lado a leitura bíblica, jamais, nunca deixe de lado. Não se esqueça do que você já aprendeu, porque é muito fácil a gente esquecer quando a gente não estuda, quando a gente não pratica, né? É interessante, uma vez eu estudei para um concurso e o concurso ele caía muitas coisas do ensino médio. E eu não sei se os irmãos perceberam isso, né? Mas eu já saí faz quase 15 anos do ensino médio. E o que acontece é o seguinte, eram coisas tão fáceis, questões tão fáceis, mas que mesmo assim eu falava, como é que faz isso mesmo? Porque faz tanto tempo que eu não vejo aquela matéria, seja matemática ou até português, enfim. Faz tanto tempo que a gente não vê essas coisas que quando a gente... Nossa, eu lembro, como é que fazia essa... Qual que era essa fórmula aqui mesmo? Como é que era? A gente está meio enferrujado. Por quê? Porque a gente deixou as coisas do ensino médio no ensino médio. O que eu quero te dizer, irmãos, é que você precisa se manter em constância, ser constante na leitura, no aprendizado, se lembrando. Nossa, eu lembro uma vez que foi pregado assim. Eu lembro uma vez no retiro de casais que foi pregado assim. Eu lembro uma vez num acampamento de jovens que foi assim. Eu lembro uma vez numa aula da escola bíblica que foi assim. Sabe, quando o medo bater, lembra, peraí, eu já ouvi uma palavra. E eu fui ensinado por Deus que eu não preciso ter medo, porque é Ele quem cuida de mim. Quando começar a bater ansiedade, comece a se lembrar, não, peraí, mas eu já aprendi que o meu Deus é fiel, Ele é meu bom pastor e nada me faltará. Quer dizer, comece a se lembrar de tudo aquilo que você aprendeu através da palavra, através de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai fazer manifestar novamente esse fogo, inflamar ainda mais nessa noite. Sabe, é fácil a gente se esquecer também em meio à pressão, porque eu dei o exemplo de um concurso, mas a galera que está no vestibular, e acredito que a maioria dos adultos também já tenham passado por isso, vestibular, Enem, não sei. E a gente fica muito tenso, né? Muita pressão, porque é uma vez por ano. Algumas faculdades agora são 2 vezes por ano, mas enfim. Mas mesmo assim, são poucas oportunidades. E você tem que estudar bastante, chega na prova, você vê aquele monte de gente, e você fica, meu Deus, é 20 para 1. É 25 vagas, 25 pessoas para uma vaga. É 50 pessoas para uma vaga. E se eu não passar, só ano que vem, eu vou ter que ficar 1 ano de novo estudando. E a gente fica naquela pressão, e às vezes você sabe tudo. Mas aquela pressão faz dar um branco. E você chega na prova, não lembro. Como que era isso mesmo? Eu não lembro. Como que era isso mesmo? Irmãos, em meio a essa pressão que estamos vivendo, dessa pandemia, em meio a toda essa maluquice que a gente está vivendo, que a gente não sabe do amanhã, a gente está vivendo essa pressão, essa ansiedade. Mas mesmo assim, meu irmão, não deixa dar um branco sobre quem Deus é. Não deixa dar um branco na palavra de Deus. Sabe, Ele é o teu bom pastor e nada vai te faltar. Creia nisso, não se esqueça disso. Mesmo em meio a essa pressão, mesmo em meio a essa ansiedade, creia e lembre-se, sabe, de tudo aquilo que você já tem aprendido com Deus. Eu tenho certeza que você tem infinitos testemunhos para contar aqui a respeito de cura, a respeito de livramento, a respeito de libertação, a respeito de Deus cuidando de você. Comece a se lembrar disso como se fosse um ensinamento. Olha, eu lembro que uma vez Deus me ensinou que Ele cuida de mim. Irmãos, em nome de Jesus, toda essa pressão, essa opressão, essa ansiedade hoje cai por terra, porque você está se lembrando de tudo que você aprendeu com Deus, de tudo que você aprendeu da palavra de Deus. E glória a Deus por isso, persevere na doutrina. Então, se você crê que Jesus é seu Salvador, sabe, não se esqueça que o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Ele vai te levar a águas tranquilas e existe um pasto verdejante reservado para você. Creia nos ensinamentos de Deus, que são ensinamentos poderosos para a sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos,
A segunda parte, nós lemos que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Esses eram os crentes, os convertidos ali de Atos 2, eles perseveravam, ou seja, eles eram constantes na comunhão. Eles se conservavam na comunhão. E conservar nada mais é do que você deixar algo permanente. É tudo sinônimo aqui. Mas o conservar nada mais é do que não deixar que nada estrague isso. Por isso que a gente coloca as comida, marmita, sei lá, na geladeira para conservar. Por quê? Se deixar fora, vai estragar. Ou seja, a gente está levando para um lugar onde nada vai estragar. Nada vai estragar. Conservar é isso. Irmãos, conservem a tua comunhão com a igreja. Não deixe que nada estrague isso, nem mesmo essa pandemia. Nem mesmo essa quarentena, nem mesmo, às vezes, as faíscas que rolam soltas. Eu sei que rola, normal. Somos humanos, somos seres humanos. Mas não deixe que nada estrague a tua comunhão com os teus irmãos, sabe? Apesar de distante, continue como um só corpo, onde todas as partes se importam, umas com as outras. O pastor ministrou sobre isso domingo à noite, se não me engano, a respeito da gente se importar com as pessoas dentro de casa, com os nossos irmãos da igreja. Comece a se importar, sabe? Se importa ainda mais com elas, porque nós precisamos perseverar na comunhão. Aproveite, sabe, a tecnologia e se aproxime das pessoas. Importe-se com elas e ajude o pastor a pastorear. Olha só. Essa é uma frase que talvez, em muitos lugares, poderia até gerar polêmica. Como assim ajudar o pastor a pastorear? O pastor é quem pastoreia, não é? A ovelha, ela come grama. O que mais que a ovelha faz? Acho que é só isso. Dá lã, tem que dar lã, verdade. Tem que dar lã. Mas, irmãos, interessante que essa frase aqui não tira o chamado do pastor. O pastor foi ungido, Deus o escolheu para estar à frente da sua igreja, para cuidar de nós, que somos as ovelhas. Mas eu vou te falar uma coisa, se eu fosse uma ovelha e visse outra ovelha saindo do cercadinho, nossa, na hora eu ia falar, ei, onde você vai, cara? Volta, fica perto da gente. Sabe, se eu visse o lobo chegando perto de alguém, gente, o lobo tá lá, vamos lá ajudar ele. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu quero dizer? Sabe, irmãos, eu sei que isso já acontece com a gente, glória a Deus por isso. Né? Nós temos o grupo dos jovens, temos o grupo dos adolescentes, das mulheres, dos homens aí no WhatsApp, e todo mundo ali se manda uma mensagem de incentivo um para o outro, a gente dá testemunhos ali nesses grupos. Isso é maravilhoso. O que é isso? São as ovelhas ajudando o pastor a pastorear. Então que, em nome de Jesus, se você ainda não tem esse hábito, comece a ter esse hábito de se importar ainda mais com as pessoas e perseverar nessa comunhão. Persevera nessa comunhão, cara, porque é muito bom. Nós somos parte de um só corpo. E não tem como a gente querer fazer coisas fora do corpo. A gente precisa agir como um só corpo. Então, preocupe-se com todos. E que, em nome de Jesus, você venha prezar ainda mais pela comunhão em igreja. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a gente começou esses cultos online, sem ninguém aqui na igreja, e a gente fica um pouco preocupado, né? Puxa vida, quando a gente estava tudo normal, né? Estava tudo normal. Já era fácil a gente desanimar, não é? Era fácil a gente não vir em um culto, ou às vezes desanimar na oração, às vezes desanimar, né? Era fácil. Quem dirá agora, irmãos? É tão fácil a gente deixar de acessar, é tão fácil a gente deixar as coisas de Deus de lado, sabe? É tão fácil, irmão. Mas ao mesmo tempo, eu preciso te dizer que a gente tem alguns testemunhos aqui já, sabe? De pessoas falando, pastor, agora que eu senti falta, agora que eu começo a ver como é precioso e valioso a gente estar junto, como é precioso, pastor, eu não vejo a hora de acabar isso para eu poder ir no culto de manhã do domingo, ir no culto à noite, ir na quarta-feira, ir no de jovens, eu quero ir em todos os cultos. Irmãos, é por isso que eu estou dizendo, Deus quer nos levar a uma nova intimidade. Deus quer nos levar a um lugar onde talvez a gente nunca esteve, sabe? Ainda mais com todo esse caos que a gente está vivendo, eu quero te dizer isso, valorize a comunhão, valorize a comunhão. Eu tenho certeza, sabe? Tenho certeza que é o que Deus tem para nós. Deus tem isso para a sua igreja. Não tem como nós vivermos em igreja sem ser a igreja. Então, que em nome de Jesus, nós possamos perseverar, assim como aqueles homens lá em Atos 2, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles adolescentes lá em Atos 2, que possamos perseverar também na comunhão. Ainda que distantes, estamos juntos. Glória a Deus. Terceira coisa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Olha que interessante. Partir do pão. Perseverar no partir do pão.
É interessante porque a gente precisa colocar as necessidades dos outros, né? Como se fossem as nossas necessidades. É interessante isso, a gente conseguir enxergar o próximo, conseguir enxergar nossos irmãos, talvez nossos familiares, talvez nossos amigos, como pessoas que têm necessidades e que, de certa forma, é nossa responsabilidade, sim, ajudar essas pessoas. É nossa responsabilidade, sim, como corpo de Cristo, perseverar no partir do pão. A gente precisa se importar com essas pessoas a ponto de transformar a necessidade deles como se fossem as nossas necessidades. Poxa, meu irmão está com fome, eu preciso repartir o pão. Poxa, meu irmão está assim, eu preciso fazer isso, meu irmão está assim. A gente precisa se preocupar a esse ponto. Por isso que uma coisa vai levando a outra. A gente persevera na doutrina, nos ensinamentos de Deus, a gente começa a entender que precisamos viver em comunhão. E a gente persevera na comunhão, e é bom e é agradável, a gente fica aqui, e Deus derrama das suas bênçãos sobre nós, a gente percebe que a gente precisa perseverar também no partir do pão. Se ajudar como um só corpo. E a gente começa a se ajudar. Nós temos um testemunho, né? O pastor já contou aqui diversas vezes, ele já está até careca de tanto contar. Acho que é a primeira vez que eu vou contar aqui, então tem alguns dias ainda de topete. Mas é o seguinte, uma vez, né, se eu tiver, você me corrige qualquer coisa, mas uma vez Deus tocou no coração dos meus pais de fazer uma compra para uma família que estava necessitando de ajuda, enfim. E meus pais foram no mercado, cada um pegou um carrinho e foi pegando as coisas para a gente. Então ia lá, pegava passatempo para a gente, para os irmãos pegava, qual que é a zoada? Não, uma bolacha bem zoadinha. Pegava lá, bolacha zoadinha. Aí ia lá, pegava o arroz tipo A, lá é o melhor. Tipo A, albarusca lá da... Eu não sei. Eu não é o que faço compra em casa. Agora eu tô indo fazer compra, Angélica, todo dia eu levo bronca, porque eu sempre levo alguma coisa errada. Mas pegava do melhor pra gente, e para aqueles que nós íamos ajudar, ia pegando aquelas marcas B, né? Aquelas marcas que talvez não são muito boas. E em determinado momento ali, Deus tocou no coração dos meus pais, né? E eles choraram, né? Eles nem choram muito, mas choraram tanto naquele lugar. Eles chamaram lá até a funcionária lá para enxugar as lágrimas no chão, porque Deus havia ministrado, olha, você vai ajudar essa família, mas faz para eles como se fosse para vocês. Comece a pegar tudo aquilo como se fosse para vocês. E eles voltaram, deixando todos os produtos que não são tão bons assim, enfim, e pegando tudo do melhor também, fazendo 2 compras iguais para aquela família, sabe, irmãos? É isso que é a gente partir o pão. Não é a gente dar o resto, a sobra, mas é a gente entregar o nosso melhor para essas pessoas, porque fazendo isso, nós estamos agradando a Deus. Tem um versículo que não sai do meu coração nunca, e esse eu falo sempre aqui, e cai alguns cabelinhos. Colossenses 3:23 diz que nós temos que fazer tudo de coração, como se fosse para Deus, irmãos. Então reparta o pão, sabe? De coração, com amor, entendendo que é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para a sua igreja, perseverar no partir do pão. Sabe, se você crê que Jesus é o seu rei, compartilhe as suas bênçãos, sabe? E bênçãos materiais, eu dei um exemplo aqui de algo material, algo físico, mas também espirituais. Sabe, irmãos? Se Deus te deu uma direção, se Deus te deu uma palavra, compartilha isso, sabe? Nos nossos grupos pelo WhatsApp, talvez, enfim, com pessoas que estão ao seu redor, mas compartilha, não guarda só para você. Não guarda só para você, compartilhe isso com as pessoas. Parta o pão, sabe? Compartilhe tudo aquilo que você recebe de bênção. Nós precisamos, irmãos, ser esses que compartilham as bênçãos que Deus tem nos dado. E que em nome de Jesus possamos ser reconhecidos por isso. As pessoas olhem para nós, nossa, ele vai na igreja de Nazareno, aquela igreja que compartilha o pão, que compartilha as bênçãos do Senhor. Glória a Deus, eu quero ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja e nós já estamos sendo. Sabe, irmãos, eu gosto sempre de lembrar isso, que essas palavras não são de exortação ou de correção, mas são palavras de incentivo. Ei, olha, você já está fazendo isso, continua, faz até mais. Ou talvez, você está fazendo, mas seu coração ainda faz por outros motivos. Começa a fazer por amor. Está entendendo? Então, irmãos, que em nome de Jesus, nós possamos continuar sendo reconhecidos como a igreja do Nazareno do Eloy Chaves, onde a gente é essas pessoas que perseveram no partir do pão, que perseveram na comunhão, que perseveram na doutrina, nos ensinamentos de Deus.
que em nome de Jesus eu quero ser reconhecido como essa igreja. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, irmãos, esses homens, essas mulheres, esses adolescentes, esses jovens, tinha mais uma característica fundamental, eles perseveravam também nas orações. Nas orações. E mais uma vez, a gente está inserido nisso, irmãos. Glória a Deus, a gente tem um grupo que é um relógio de oração no WhatsApp. E a gente tem o dia inteiro coberto de oração. O dia inteiro. E toda hora lá alguém bota o emojizinho que está orando. Dia inteiro coberto de oração. Irmãos, é tão bom eu acordar e ver que tem lá pelo menos umas 10 mensagenzinhas assim, que eu durmo 10 horas, certo? Tem lá umas 10 mensagenzinhas assim, sabe? É tão bom eu saber que alguém estava orando por mim enquanto eu estava dormindo. Sabe, é tão bom quando eu estou trabalhando, às vezes eu tenho que resolver alguma coisa, aí eu vejo que tem alguém orando por mim. Quando eu vou no hospital, eu vou acompanhar a Angélica, e tem alguém orando por mim. Irmãos, que bênção que é ser uma igreja que persevera na oração. Que persevera na oração, em falar com Deus, em clamar ao Pai. E deixa eu te falar uma coisa, que talvez você não está se encaixando nisso. Se talvez você tenha percebido, Rafa, olha, eu acho que esse ponto aí eu estou falhando. Cara, hoje é dia. Hoje é dia. Lá no começo eu perguntei, você crê em Jesus? Lá no começo eu perguntei, olha, você é esse que é convertido? Se talvez você é novo aqui, está assistindo a gente pela primeira vez, talvez você não entregou sua vida a Jesus ainda, cara, é tempo, é hoje, é hoje. É hoje que Jesus quer te visitar. É hoje que Ele quer te transformar nesse que persevera em todas essas coisas que estamos falando. Deus tem grandes coisas para a sua vida, Deus tem grandes coisas para a sua família. Se talvez você já tenha vivido isso, mas tem tropeçado em algumas coisas, Deus também tem algo novo para você. Que em nome de Jesus, nessa noite, você possa se entregar de coração, assim. Porque quando a gente persevera em oração, a gente nunca para de clamar. A gente clama ao Senhor constantemente, a gente ora constantemente. Sabe? A oração da igreja tem poder. Ano passado, foi ano passado o show da Hillsong? Foi, né? Foi ano passado. A gente foi no show lá na Hillsong, lá de São Paulo, lá em São Paulo. E foi muito legal, muito bom. Fomos com os jovens, foi bem bacana. A gente chegou naquele lugar e adivinha? Já estava lotado. Então a gente ficou lá no fundão, lá no fundão. E o engenheiro de som lá, né? Eu acho que não era engenheiro de som, muito engenheiro, sei lá. O som não estava chegando lá atrás, é sério, não estava chegando. As pessoas ao nosso redor cantavam as músicas, encobriam a banda, né? Encobria. Eles ministravam, a gente não ouvia, porque a galera estava cantando, a gente não dá para ouvir. E a gente lá, né, aflito, poxa, não dá para ouvir, meu, não acredito. Os caras vieram lá da Austrália, a gente não vai ouvir os caras cantar. Estão ouvindo os crentes cantando inglês aqui, tudo errado ainda. E aí o que acontece? A gente começou, né? Aumenta o som. Começou. E começou. E todo mundo começou a pedir. Todo mundo. Uma pessoa só gritando isso, jamais que ia aumentar o som. Mas uma galera começou a gritar, aumentar o som. Na verdade, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eles não nos ouviram. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente pede em conjunto, irmãos, é muito mais fácil das pessoas nos ouvirem. Não estou dizendo que Deus não vai ouvir sua oração individual quando você está sozinho. Talvez quando você tem um pedido que só você pode falar com Deus. Deus vai te ouvir, os ouvidos de Deus estão sempre inclinados para nos ouvir. Mas eu quero dizer que a oração da igreja tem poder. E a gente sabe disso lá em Atos 12, 5, quando Pedro foi mantido na prisão, vou ler aqui o versículo na íntegra. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, a oração da igreja tem poder. Tem poder. Eu quero botar mais uma vez só esse parênteses aqui. A tua oração individual também tem. Mas, seja esse também, que é incessante, é perseverante na oração individual e na oração em conjunto, sabe? Não fique assim, mas eu já oro aqui, já faço minhas orações. Cara, entra nesse grupo, vamos orar. Não tem problema, a gente já está com o dia inteiro abastecido de oração. Mas mesmo assim, se coloque ali, vamos ter 2 pessoas, então, em cada hora. Que seja 3, sabe? Mas o que eu quero dizer é que valorize a oração em igreja. Valorize a oração como um só corpo. Sabe, Deus olha para nós e vê, esse povo está me clamando, esse povo está me chamando. Eu não anotei aqui, agora veio à mente Crônicas, acho que é a 2ª Crônicas. Se meu povo, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, eu ouvirei
Sararia sua terra. Glória a Deus. Os irmãos completaram aí também, né? Sabe, irmãos, precisamos perseverar. Em oração individual, em oração conjunta. Temos que ser esse povo, meus irmãos, que são conhecidos por isso. Que as pessoas possam olhar para nós, a igreja do Nazareno de Eloy Chaves. E se você é de outra igreja e está nos assistindo, que as pessoas possam olhar para você e entender, olha, essa pessoa faz parte de uma igreja que intercede pelas pessoas. Essa pessoa faz parte de alguém de um povo que ora pelas pessoas. E eu sei que muitas pessoas aqui já receberam esse pedido, olha, ora por mim. Não é? A gente recebe direto esses pedidos, viu? Você pode orar por mim? E você pode pedir lá na sua igreja para orar por mim? E a gente ora. A gente ora, meus irmãos. E a oração, deixa eu te falar uma coisa, ela é suficiente, sabe? Quando a gente se entrega, se derrama a Deus, e Deus trabalha a nosso favor, meus irmãos. Que bênção que é isso. Então, que em nome de Jesus possamos ser conhecidos como um povo que persevera também na oração. Todas as orações são respondidas. Todas as nossas orações são respondidas. Mesmo que a resposta seja negativa. Talvez você quer um sim de Deus, Deus está te dando um não. Talvez você quer um não de Deus e Deus vai te dar um sim. Talvez Deus vai te dar um, espera um pouco. Talvez Deus vai te falar, olha, não, isso não é bom para você. Sabe? Não importa qual é a resposta de Deus, todas as orações são respondidas. Mas o mais interessante disso tudo, para nós encerrarmos a palavra nessa noite, é que não importa a resposta que Deus dá para a gente, nós podemos colher grandes bênçãos através da oração. Porque a oração, meu irmão, tem consequência. A oração tem consequência. Fala aí para quem está ao teu lado. A oração tem consequência. Tem consequência. E deixa eu te falar uma coisa. A oração, sabe qual é a consequência da oração? Está gaguejando aqui. A consequência da oração é mais intimidade com Deus. Não importa o que Deus vai te responder. Se é sim, se é não, se é o que você está querendo ou não. Isso vai gerar intimidade com Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Sabe, talvez você esteja orando por cura e talvez Deus não vai curar agora. Talvez você está orando para que o seu emprego seja mantido e talvez Deus fale, olha, a empresa vai cortar gastos e infelizmente vão te mandar embora sim, né? Esse é meu plano para você, infelizmente. Infelizmente. Não sei se Deus fala assim. Mas não importa qual a resposta de Deus para as nossas orações. A oração, ela vai gerar intimidade. Por isso, irmão, que persevera na oração. Não importa qual é a resposta de Deus, e mesmo depois da resposta, continua orando. Porque isso vai gerar intimidade. Está entendendo o que quer dizer? Irmãos, a oração, ela gera intimidade. A oração, ela traz alegria, esperança e paz. Sabe, ela traz paz, porque a gente sabe que Deus está nos ouvindo. A oração traz avivamento. Irmãos, não existe... Aliás, em todo avivamento na história, começou com um povo orando. Em Atos 2, quando eu pedi para abrir, os irmãos já pularam aí, dando glória a Deus aí, né? Achou que eu ia abrir lá no comecinho. Quando o Espírito Santo de Deus desce. E ali começa com aqueles homens pedindo oração. Em oração, e o Espírito Santo de Deus se derrama. Nós vemos ali, talvez um dos maiores avivamentos conhecidos, assim, os mais famosos, da Rua Azusa. Acontece como? Aquelas pessoas se reunindo numa casa ali naquela rua, orando e clamando para o Espírito Santo de Deus enchê-los. E o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem. Está entendendo? Todo avivamento começa com oração. A oração precede o avivamento. Meu irmão, é por isso que eu estou te dizendo, eu estou declarando desde o início que Deus quer te levar a um novo nível de intimidade. Deus quer te levar a um lugar que talvez você nunca esteve. Deus quer levar a sua igreja para um lugar novo. Como assim um lugar novo? É este lugar onde a gente está orando tanto e clamando tanto que isso vai gerando cada vez mais intimidade. Isso vai trazendo cada vez mais alegria, esperança e paz. E automaticamente isso vai gerando um avivamento dentro dos nossos corações. E essa paixão vai queimando, vai queimando, vai queimando. Meus irmãos, Deus tem um lugar maravilhoso para nos levar. Deus tem um lugar maravilhoso, meus irmãos. Por isso que a última vez que eu ministrei aqui com vocês foi a respeito do primeiro milagre de Jesus, onde ele transforma água em vinho. E eu me lembro muito bem de um dos tópicos em que diz que o noivo daquela festa de casamento, ele nem aparece na história. Só no finzinho lá e nem tem importância, muita importância. O noivo e a noiva, que eram os protagonistas da festa de casamento, eles nem ficaram sabendo que acabou o vinho, nem, entendeu? Eles estavam o quê? Curtindo a festa, aproveitando a festa, porque Jesus estava lá e ia cuidar de tudo.
Sabe, meu irmão, Jesus está aqui conosco. Ele vai cuidar de tudo. Então aproveita a festa. Aproveita esse momento para buscar a Deus. Eu sei que comparar, né, esse momento que estamos vivendo com festa pode ser muito antológico, né? Como assim, né? Uma coisa bem diferente da outra. Mas aproveite esses momentos de oração para buscar o avivamento de Deus na sua vida. E que em nome de Jesus, e eu creio nisso, que quando tudo voltar ao normal, nós vamos ser um povo muito mais quente pelo Evangelho. Nós vamos estar cada vez mais constantes. E nós vamos ser achados como este povo aqui em Atos 2, que eram conhecidos como um povo que perseverava na oração, um povo que perseverava na comunhão, perseverava na doutrina, nos ensinamentos, perseverava no partir do pão, porque a gente buscou tanto a Deus durante essa pandemia que quando tudo isso acabar, essas vão ser as consequências. Meu irmão, tem consequência para a tua oração. Por mais que a resposta não seja aquilo que você está esperando ou aguardando de Deus, isso vai gerar uma consequência, que é a intimidade com Deus. Por isso, persevere em oração. Seja alguém constante na oração. Persevera na oração. Eu vou repetir de novo. Persevera na oração. Não para. Não para de orar. Não para. Eu sei que quando tudo isso passar, a gente vai estar ainda mais inflamado em conhecer a Deus, em buscar o Senhor, em trazer pessoas. Porque como nós lemos, o Senhor acrescentava cada vez mais almas àquele lugar. Da mesma forma, irmãos, quando tudo isso passar, eu tenho certeza que Deus vai acrescentar muito mais vidas aqui dentro, junto com a gente. E a gente vai ter que mudar de salão. A gente vai ter que começar a orar, porque a gente está orando por um terreno 10 por 25. A gente vai ter que orar por um terreno 20 por 50. Fiz umas contas rápidas aqui de cabeça, quase desmaiei. Você baixou a pressão. 10 por 25 dá 250 metros quadrados. Vamos lá. Que em nome de Jesus, irmãos, nós sejamos esse povo que é conhecido, que é persistente e que é constante nas orações, na palavra, na doutrina, enfim. Eu queria orar com você a respeito disso. E, para finalizar, né, quero só reafirmar mais uma vez na sua vida, sabe? Que Deus, Ele quer te levar a um novo nível de intimidade. Por isso, não deixa de lado, sabe, as suas orações. Não deixa de lado. Não deixa de lado. Continue a clamar. Continue a orar. Porque Deus quer te levar a um nível novo de intimidade. Sabe, Ele quer te conduzir a pastos verdejantes. As águas tranquilas estão à nossa espera. Você consegue ver isso? O Senhor, que é o nosso pastor, não vai deixar nada nos faltar, irmãos. Não vai deixar nada nos faltar. Então, continue perseverante na tua oração. Continue perseverante na doutrina. Continue perseverante na comunhão e no partir do pão. E Deus vai derramar as suas bênçãos sobre nós. Se você crê que Deus ouve a sua oração, nunca pare de clamar. Nunca pare de clamar. Eu queria que você comentasse aí, eu creio em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Sabe, irmãos, nós temos dito para você participar do culto. Sabe, participa do culto. Participa do culto. Desde o começo, quando a gente ora, entrega, desde o momento onde a gente está louvando, louva o Senhor. Às vezes aqui no nosso templo, às vezes a gente fica meio acanhado, porque tem muitas pessoas ao nosso redor. E a gente não quer erguer a mão, não quer bater palma, não quer cantar, acha que a voz é feia. Irmão, você está na tua casa, está na tua sala, então adora o Senhor, erga a sua voz. Sabe, aplaude, erga a mão, sabe, dá uma glória a Deus. Sabe, na hora de orar, ora mesmo. Fecha os olhos, sabe, se ajoelha, sei lá, de pé, não sei. Mas tem esse momento, sabe, irmãos? Não assista ao culto fazendo outras coisas, mas reserva esse momento para ter um encontro com Deus. Persevera, irmãos. E Deus vai nos conduzir a um lugar maravilhoso, maravilhoso. Eu queria orar com você. Você crê nessa palavra? Eu queria você cantar esse refrão mais uma vez, que você vai se derramar assim. Não sei se você pode ficar de joelho ou não. Não tem problema, pode ser sentado mesmo. Mas eu queria orar ao Senhor por essa palavra. E dizer, Senhor, eu quero ser conhecido como esse povo. Eu quero ser conhecido como esse crente, esse cristão que persevera na oração, que persevera na comunhão, no partir do pão, que persevera na tua palavra, na doutrina, que mesmo em tempos de caos eu estou perseverando, mesmo com esse medo, com essa ansiedade, eu estou abrindo meu computador e vendo esse culto, eu estou perseverando, Senhor Jesus,
Eu estou perseverando. Senhor, derrama sobre os nossos corações o Teu Santo Espírito. E nós te pedimos, Pai, que possamos continuar, Senhor Jesus, constantes na palavra, na leitura bíblica, nos lembrando, Senhor Jesus, de palavras que nós já ouvimos, lembrando de ministrações que já recebemos, lembrando de orações que já fizemos, lembrando de quando o Senhor já nos respondeu, lembrando que o Senhor é o nosso bom pastor e que nada vai nos faltar. Ó Senhor Jesus, nos ajude a perseverar na comunhão, Pai. Porque é muito fácil a gente acabar se afastando, é muito fácil a gente acabar deixando as coisas de lado. Que em nome de Jesus, nós possamos ser estes que estão juntos, ainda que distantes. Nos ajude também, Senhor, a perseverar no partir do pão. Que possamos enxergar a necessidade dos outros, dos nossos irmãos, como sendo as nossas necessidades. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a perseverar em oração. Tanto em oração individual, como uma oração em casal, em família, como uma oração em igreja, que nós sabemos que são todas poderosas. Não porque nós estamos prostrados, não porque nossas palavras são bonitas, mas porque o Senhor se inclina para nos ouvir. E isso é suficiente para a nossa oração ter poder. É o Senhor que age, é o Senhor que é dono de tudo, é o Senhor que é soberano, é o teu nome que está acima de todo nome. O Senhor é o médico dos médicos, acima de qualquer doença. O Senhor é o mestre dos mestres, acima de qualquer teologia. O Senhor é maior que tudo, maior que todos. E nós queremos ser esse povo conhecido, que persevera, que é constante em Ti, Senhor. Por isso nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o nosso coração seja curado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus.